A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amigos. Vamos meditar na palavra de Deus, na primeira passagem bíblica que Deus me revelou, 1 Coríntios 6. Esta carta ela foi escrita pelo fundador da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo exorta os irmãos com amor. E depois de 2000 anos atrás, Deus está nos alertando através desta carta por amor às nossas almas. Porque assim como a igreja de Corinto ela se comportava, nós temos visto os mesmos comportamentos no meio dos cristãos. Apesar da igreja de Corinto ser problemática, na igreja de Corinto havia muitos dons. É só mais uma evidência que os dons não salvam. Há muitos profetas em desobediência à palavra de Deus. E a igreja, ela precisa dos dons para que haja crescimento e para a edificação da igreja. É uma promessa do Pai. Devemos buscar os dons espirituais. A palavra de Deus nos diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Na igreja de Corinto havia de tudo. Era um povo sem reverência e temor a Deus. Meus irmãos e amigos, esse estudo ele é muito profundo. Vamos falar o que o Espírito Santo nos direcionou. Jesus ele nos deu o direito de salvação quando ele expirou na cruz do Calvário. O amor de Deus foi tão grande que sacrificou o seu único filho pelos nossos pecados. E para sermos salvos só depende de nós mesmos, renunciarmos a este mundo e ter uma vida de obediência e comunhão com o Pai. Veja o que Jesus falou a Nicodemos, que para obter a salvação devemos nascer de novo. Temos que morrermos para o mundo e vivermos para Cristo. O apóstolo Paulo alerta os irmãos de Corinto sobre uma verdade que eles sabiam. Eles conheciam, mas não praticavam. Ao invés de os irmãos influenciarem o mundo, era o contrário. Era o mundo que estava influenciando a igreja. E o mesmo nós temos visto nos nossos dias atuais. Muitos são conhecedores da palavra, e o mais triste de se ver é que muitos pregam a verdade, mas não vivem o que pregam. E o Espírito Santo alerta aos cristãos: não pregue aquilo que você não vive com Deus. Pregue a partir do que você já vive com Deus, que possamos ser o testemunho daquilo que estamos pregando. Paulo exorta os irmãos de Corinto com amor. Por várias vezes ele diz: não sabeis, não sabeis. Ele estava dizendo: meus irmãos, vocês não sabem que agindo desta maneira vocês não herdarão o reino dos céus? O apóstolo Paulo se referia aos irmãos de Corinto como a meninos em Cristo, imaturos. Ele diz: não posso falar como a espirituais, mas como carnais. Paulo diz: meus irmãos, eu não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como meus filhos amados, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. No livro de Gálatas 5, nós vemos os frutos do Espírito. Meus irmãos, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mateus capítulo 5 e o versículo 13, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como cristãos, temos que dar bom testemunho para que o mundo veja em nós a diferença. Na minha trajetória em missão, eu tenho deparado com muitas pessoas totalmente revoltadas com certas atitudes no meio dos cristãos. E a resposta que eu tenho dado a estas pessoas é que não devemos olhar para o ser humano,
nós temos que olhar somente para Jesus. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa atenção. A salvação, ela é individual. Muitos estão na igreja, mas ainda não foram libertos. E se não se posicionarem para viverem segundo o Espírito, no grande dia, na vinda de Jesus, vão ficar. E será muito triste para os que ficarem. Temos que nos conscientizar que a nossa morada não é neste mundo. Estamos aqui de passagem. O nosso alvo é o céu. Devemos ser filhos obedientes à voz de Deus, buscando viver o fruto do Espírito e desprezando as obras da carne. Agora vamos meditar em 1 Coríntios 6. O tema desta mensagem se encontra no versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Ele não se refere necessariamente a um irmão de carne, e sim um irmão no Senhor Jesus. Vamos meditar do versículo 1 ao versículo 8. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos de Corinto porque na igreja havia muitas rixas entre os irmãos. Os irmãos, eles estavam deixando o seu ego falar mais alto. O eu predominava ali. Ele diz, é uma grande falta entre vós, terem demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas fazeis a injustiça e o dano, e isso aos irmãos. E o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, é melhor sofrer perda material do que perda espiritual, porque sabemos que tudo neste mundo é passageiro. A nossa vida espiritual, ela é eterna. E ele diz, os irmãos que assim praticam, não crucificaram seu próprio ego. Defraudar um irmão é muito ruim, mas pior ainda é defraudar um irmão companheiro no Senhor. Nós, os cristãos, não podemos deixar a natureza pecaminosa nos dominar. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 e 17, vemos o que a palavra de Deus diz. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e lhe fale entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-te teu irmão. Se não te ouvir, leva aos anciões da igreja. Se não ouvir, considera-os como gentio e publicano. Porque tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E no versículo 22, Pedro fez uma pergunta a Jesus e disse, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes perdoarei? Até 7? E Jesus disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. E o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Corinto, meus irmãos, não há um sábio entre vós que possam julgar as coisas mínimas, as mínimas questões entre os irmãos? Ele diz, meus irmãos, nós vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos. Ele se refere aos anjos caídos, que são os demônios. Vamos ter esta autoridade quando estivermos em corpos glorificados junto ao Pai Celestial. Vamos julgar no julgamento do grande trono branco. Se nós vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos caídos, não temos a sabedoria para julgar as mínimas questões no seio da igreja? Porque os irmãos, eles estavam levando seus problemas para serem resolvidos
ante aos tribunais perante os incrédulos, servindo de escândalo para o povo de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 20, nos fala que a arma principal de Satanás é o engano, e a besta e o falso profeta foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Este será o destino do anticristo e do falso profeta e de todos os que o seguem. Apocalipse, capítulo 20, o versículo 10, marca o fim de Satanás quanto à sua influência no mundo. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 4, a palavra de Deus diz que Deus não perdoou os anjos que se rebelaram contra ele, lançando-os no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Deus também não perdoou o mundo na época de Noé, enviando o dilúvio e destruindo a todos. Somente Noé e sua família foram salvos. Deus também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem sem o temor e reverência a Deus. No livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 15, nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Muitos no grande dia vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra de Deus diz que nos fins dos tempos apareceriam muitos falsos profetas. E temos visto muitos falsos profetas distorcendo a palavra de Deus, pregando um evangelho sem renúncia, um evangelho de portas largas. Tudo pode, só não pode chegar às mansões celestiais. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos pedir discernimento a Deus para não sermos enganados. Busque conhecer as Escrituras. Na minha adolescência, eu era muito dedicada, eu meditava muito na palavra de Deus. Mas não é só meditar, não é apenas meditar, é viver a palavra. Temos que viver a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que possamos ter a fome e a sede de Deus, porque quando buscamos, Ele nos sacia. No Salmos 119 e o versículo 11, nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Devemos meditar e guardar a palavra de Deus. Ela é um tesouro que deve ser escondida para não pecarmos contra o nosso Deus. Devemos ser filhos obedientes à voz de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. É a verdadeira profecia. Pode tudo neste mundo passar, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. A palavra de Deus, ela traz a cura, traz a libertação. É através da palavra que vamos sendo confrontados, vamos sendo moldados. Não tenha medo de ser moldado. É para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. No livro de Jeremias 18, nos fala sobre o vaso nas mãos do oleiro. Deus é o oleiro, nós somos o vaso. A palavra nos diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro e Deus moldou novamente e o refez conforme lhe pareceu bem fazer. É assim que Deus faz. Quando o vaso quebra, Ele não joga fora. Ele refaz novamente para ser usado por Ele. Muitos não suportam o processo, mas é necessário. Não vivemos o propósito sem passar pelo processo. É a faculdade de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela salva, ela cura, ela liberta. No livro de Hebreus 4 e o versículo 12, nos diz que a palavra, ela é viva e eficaz.
A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que o inimigo luta tanto para você não meditar na palavra de Deus, porque ele sabe o poder que as Escrituras têm. Josué capítulo 1 e o versículo 8 nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Devemos ter em mente a palavra de Deus, dia e noite. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A falta de amor é visível no meio dos cristãos. Muitos não conseguem olhar nos olhos dos seus irmãos e dizem: sou salvo. No céu não há divisão. Se você não perdoa o seu semelhante, como você vai orar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou? Mateus 5 e o versículo 24 nos diz que nem a tua oferta Deus recebe. Veja o que diz a palavra: vai, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus capítulo 5 e o versículo 41 diz que não devemos ter espírito vingador. Qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Esta passagem, ela não tem nada a ver com nossas ações externas, e sim com o nosso coração. Devemos ser humildes, lançar fora o orgulho e a vaidade. Jesus diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Só o amor nos torna semelhantes a Deus. 1 Coríntios 13, vamos meditar na palavra de Deus, nos fala sobre o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que te distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. A palavra de Deus nos deixa bem claro que o maior dom é o amor. Porque quando chegarmos no céu, nós não vamos precisar dos demais dons, mas o amor ele vai permanecer. Mas ainda existe um povo
separado nesta terra. Ainda existe um povo comprometido com a verdade, um povo obediente à voz de Deus, para exercer o maior dom, que é o amor, e levar a palavra de Deus, a palavra que liberta. Deus, ele nos chamou para fazer a diferença. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Medite no louvor de Lauriette, Missões. O que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Nós não podemos ser egoístas. Devemos buscar as almas. Devemos anunciar o Evangelho de Cristo enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Meus irmãos, é um privilégio sermos escolhidos por Deus, mas é uma grande responsabilidade. Temos que falar o que Deus quer, não o que queremos. Nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, ele é imutável. Deus ainda continua se revelando aos seus filhos e ainda faz milagres. Quando Deus deu a segunda chance a Jonas, ele saiu na cidade de Nínive e dizia: ainda em 40 dias e Nínive será subvertida. E o povo daquela cidade temeu e todos se arrependeram dos seus atos pecaminosos. E Deus teve misericórdia e não destruiu aquela cidade. O rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal, e Deus enviou o profeta Isaías e disse: vai e diz ao rei: põe tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. E o rei, ele virou o rosto para a parede e orou. E Deus ouviu a sua oração. E Deus disse ao profeta Isaías: volta e diz que eu vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Porque o nosso Deus, ele é assim, ele não rejeita a um coração quebrantado. Noé, quando anunciava o dilúvio, muitos não entendiam que ele estava cumprindo a ordem de Deus e criticavam e diziam: está louco. E vejam o que aconteceu. Veio o dilúvio e todos pereceram, somente Noé e sua família se salvaram. E nós estamos levando o Evangelho de Cristo, estamos anunciando a vinda de Jesus, e muitos ignoram, muitos não dão ouvido à voz de Deus. No livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo 11, nos diz que nós somos bem-aventurados, nós que levamos a palavra de Deus, a palavra que liberta, nós somos bem-aventurados. Quando vos injuriarem e perseguirem por causa do meu nome, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque não é a nós que estão rejeitando, e sim ao próprio Deus, porque estamos cumprindo o ide de Jesus. Agora vamos meditar Provérbios 9. Vamos meditar do versículo 8 ao versículo 10. Esta foi a segunda revelação que Deus me deu. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. A palavra de Deus, ela nos diz que o homem que vive em desobediência à palavra de Deus, o homem que não quer obedecer à palavra de Deus, eles não sabem como receber uma reprimenda bondosa. Porque se repreendemos, é por amor às vidas. Muitos não entendem que este amor que sentimos pelas almas, este amor, ele vem de Deus. Nós não queremos ver a nossa família e amigos caminharem em passos largos ao abismo.
A palavra de Deus ela é bem clara em dizer que se formos sábios em aceitar a correção do Pai, nos tornaremos mais sábios. Hebreus capítulo 12, versículo 11, a palavra de Deus diz que no presente momento a correção ela causa tristeza, porque exige renúncia, mas o Pai só corrige porque o ama e quer a salvação da sua alma. Então busque conhecer a Deus de verdade, não apenas de ouvir falar. Você que está afastado da casa do Pai, volte enquanto há tempo. O dia de amanhã só a Deus pertence. Mas não tente sozinho, porque você não vai conseguir. Medite na letra deste louvor de J. Neto. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus, a lugar nenhum você vai sair. Dê o primeiro passo. Venha como está. E o Espírito Santo, ele se encarrega de mudar a tua vida, de mudar a tua história. Agora vamos meditar 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao versículo 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A palavra de Deus, ela nos fala, nos relata vários pecados que não são aprovados por Deus. Eu quero que fique bem claro que não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. É a boca de Deus que está falando. Os que cometem tais pecados, se não se arrependerem, não herdarão o reino de Deus. Devassos são pessoas com comportamento imoral, erótico, indecente, sensual, ligados à pornografia, se entregam ao sexo sem compromisso, pessoas sem o temor a Deus. Idólatras não se refere apenas a ídolos, como está escrito em 1 Coríntios 10, o versículo 14. Meus amados, fugir da idolatria. Tudo que você não consegue se libertar por amor a Cristo, você está idolatrando. Muitos adoram objetos, outros adoram dinheiro. A palavra de Deus nos diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos se vendem, roubam, matam, tudo pelo amor ao dinheiro. Muitos adoram pessoas. Há muitas pessoas depressivas, vivem dias de angústias porque perdeu um ente querido, seja para a morte, seja uma separação. A pessoa que perdeu pensa que tudo acabou, que a vida não tem mais sentido. E muitos chegam até mesmo a tirar sua própria vida, como se fosse a solução, não sabendo que só morre o corpo, a alma ela vai prestar contas com Deus. Muitos adoram deuses feitos por mãos de homens. Êxodo capítulo 20, o versículo 23. Não fareis outros deuses de ouro, de prata. Não há outro Deus além do nosso Deus. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Só a Ele devemos adorar. Adúlteros, não é só o que trai, que engana. O mundo está totalmente voltado ao adultério. Muitas famílias destruídas por causa do adultério. Filhos revoltados com os pais. Uma vida sem o temor a Deus. Buscam seus próprios prazeres carnais, não importando com as consequências futuras. Nos dias de hoje nós temos visto os jovens muito novos se jogam de cabeça no mundo do adultério e acham tudo normal, tudo banal. Muitos contraem doenças sexualmente transmissíveis. Fuja do adultério. Não ouça conselho de pessoas que não têm compromisso com Deus. Também há outros tipos de adultério.
Muitos adulteram documentos, fórmulas e muitas outras coisas que são adulteradas. São pessoas desonestas. Efeminados são os homens que não assumem seu papel de homem. Há muitos querendo serem mulheres. Sodomitas são os homossexuais. Na palavra fala sodomita por causa da destruição de Sodoma e Gomorra. No livro de Gênesis, capítulo 19, nos fala dos anjos que hospedaram na casa de Ló. Os homens daquela cidade, eles queriam possuir os anjos. E os anjos cegaram aqueles homens e disseram a Ló para saírem, porque Deus ia destruir aquela cidade, porque o pecado já cheirava mal às narinas de Deus. E o anjo disse: vão e não olhem para trás. Mas a esposa de Ló, ela desobedeceu e olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, porque toda desobediência tem suas consequências. No livro de Levítico, capítulo 18, o versículo 22 nos diz: com varão te não deitarás como se fosse mulher, a abominação é. No livro de Romanos, capítulo 1, o versículo 27, e semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. O homossexualismo, aos olhos de Deus, é como qualquer outro pecado. Todo tipo de pecado, nós temos que ter domínio sobre nós e frear nossos impulsos. Deus, ele está pronto para perdoar, seja qual for o pecado cometido, mas tem que haver esforço. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Quer dizer que temos que negar a nós mesmos e tomar nossa cruz e segui-lo. A vitória é certa em Cristo Jesus. No livro de Romanos 8 e o versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ladrões, todos sabemos que é o que toma posse do que não é seu, homens sem consciência. Avarentos significa amontoar, entesourar, pessoas que sentem prazer em amontoar coisas. Quanto mais tem, mais quer. É um apego exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. O avarento, ele prefere aos bens materiais do que o convívio com Deus. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. No livro de Mateus 6 e o versículo 19, Jesus nos diz que devemos vencer a avareza. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não é pecado ser rico. O Senhor alerta as pessoas que têm o dinheiro e a riqueza como prioridade. Ele alerta por amor à sua alma. A palavra de Deus diz que é difícil ter uma lealdade dividida. Se você tem, tenha como se não tivesse, porque foi Deus que te deu. Foi Deus que o deu para você administrar, porque nem nós somos de nós mesmos. Deus é que tem o controle de tudo nas suas mãos. A avareza, ela faz com que a pessoa ame mais as coisas do que as pessoas. E a ordem de Jesus é amar a Deus acima de tudo e a teu próximo como a ti mesmo. Provérbios capítulo 30 e o versículo 8, nós vemos a oração de Agur, filho de Jaque. Afaste de mim a vaidade e palavras mentirosas. Não me deis nem pobreza nem riqueza, que eu não seja pobre a ponto de furtar e envergonhar o teu nome, que eu não venha a ser rico a ponto de me esquecer do Senhor. Que possamos também nos preocupar com tudo que tire
a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Roubadores, há muitos tipos de roubadores. Os cleptomaníacos, que acham que por pegar pequenas coisas não tem nada a ver. E como roubará o homem a Deus? Vemos no livro de Malaquias, capítulo 3, o versículo 8, nos dízimos e ofertas. O Senhor fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O Senhor fala: fazei prova de mim. Medite e veja que é para o nosso próprio benefício. Então vamos obedecer à palavra de Deus. Bêbados, todos sabemos que são os viciados no álcool, mas há alguns cristãos por aí dizendo que o vinho não tem nada a ver. A palavra de Deus nos diz: não embriagueis com vinho. Se tivermos que nos embriagar, que seja do Espírito Santo. Atos 2, o versículo 13 nos fala sobre a descida do Espírito Santo. E muitos diziam: estão cheios de mostos. Mas na realidade eles estavam cheios do Espírito Santo. Como é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. Queira também ser cheio do Espírito Santo. Maldizentes, a maledicência é um vício maldito, é um hábito perigoso, perigosíssimo. No livro de Tiago 3, o versículo 9 nos diz que com a nossa língua bendizemos a Deus Pai e amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Não podemos aceitar a maledicência como algo bobo, inofensivo. Ela provoca intrigas e até mesmo a morte espiritual e muitas das vezes material. Não devemos denegrir a imagem dos nossos semelhantes, da igreja que congregamos, da empresa que trabalhamos. No livro de Tiago, capítulo 3, o versículo 13, nos diz que as atitudes revelam a pessoa. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão e sabedoria. Devemos ter muita vigilância no falar. Vamos pedir a Deus para purificar os nossos lábios. Os maldizentes, eles estão no rol de todos os outros pecados, que aos olhos humanos são gravíssimos, mas Deus não vê como o homem vê. Para Deus são todos iguais. Estão todos no mesmo patamar. Nós fomos lavados, fomos santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E a palavra diz que se existe cristãos cometendo tais pecados, a palavra de Deus diz, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz, que não são salvos, independente do que eles possam afirmar. Gálatas 5 e o versículo 17 nos diz que a carne cobiça contra o espírito. É uma guerra. Devemos fortalecer o nosso espírito, porque vai prevalecer o que for mais alimentado. Devemos crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. 1 Coríntios 6, versículo 12 e o 13. Vejam o que diz a palavra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A palavra de Deus é bem clara em dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Nós não podemos deixar a nossa carne nos dominar. Não podemos sair por aí fazendo tudo o que queremos. Devemos ter domínio sobre nós. E no versículo 13 vemos claramente que os irmãos de Corinto, eles não eram convertidos. Eles fizeram uma comparação e disseram
que assim como o nosso corpo precisa de alimento para sobrevivermos, que o nosso corpo também precisa do sexo para sobrevivermos, porque é uma necessidade do nosso corpo. E o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sem o alimento, não sobrevivemos, mas sem o sexo, sim, sobrevivemos. Mateus 26 e o versículo 41 nos diz: vigiai e orai, para não cair em tentação, porque na verdade o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Olha o que a palavra de Deus nos alerta: vigiai e orai. Muitos até oram muito, mas não vigiam. E a palavra de Deus ela é bem clara em dizer vigiar. O vigiar está em primeiro lugar. Vigiai e orai, para não cair em tentação. 1 Coríntios 6 e o versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Agora vamos meditar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16 e o 17. Esta passagem de 1 Tessalonicenses 4 foi a quinta passagem que Deus me revelou. Aqui nos fala sobre a vinda do Senhor e a ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui a palavra de Deus nos deixa um consolo para aqueles que perderam, os irmãos, os cristãos que perderam os seus entes queridos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra de Deus ela está nos alertando sobre a vinda de Jesus Cristo. Deus já me presenteou com duas visões do arrebatamento da igreja. A primeira foi na minha adolescência, eu tinha 12 anos. E a outra já foi no ano de 2011, quando eu retornei à casa do Pai. Mas foi uma revelação tão nítida, muito linda. Eu acordei num choro profundo. Pensa num choro de alegria. Eu não tinha nem explicação, era um choro de felicidade. É lindo, é inexplicável. Então vamos nos despertar, porque Jesus ele está voltando. Muito breve Jesus virá buscar a sua igreja. E Deus tem se revelado para os seus filhos, porque Ele está alertando o seu povo que muito breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus é a verdadeira profecia e tem se cumprido. Nós temos visto tantas catástrofes no mundo. Este vírus que veio e nunca mais se vai embora, né? Nunca mais se vai. São guerras. Nós temos visto tantas coisas acontecendo. E tudo isto é o cumprimento da palavra. Jesus breve virá buscar um povo santo, buscar um povo separado. Então vamos nos despertar enquanto há tempo, vamos acordar, porque muito breve Jesus virá buscar a sua igreja. 1 Coríntios 6, do versículo 15 ao versículo 20, vamos meditar na palavra. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois
numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos trino. Assim como Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, se tornam um só. Nós também somos trino, espírito, alma e corpo. Nos tornamos um só, membro de Cristo. Então, cada parte do nosso corpo, incluindo os nossos órgãos genitais, eles pertencem a Cristo. A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer: fugir da fornicação. Todo sexo fora do casamento é pecado. O sexo aprovado por Deus é mediante ao casamento entre o homem e a mulher, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2 e o versículo 24. Também está escrito no livro de Efésios, capítulo 5 e o versículo 31. Por isto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que se tornam um só através do sexo. A palavra de Deus diz: fugir da prostituição. Muitos se julgam fortes e brincam com o pecado. Devemos seguir o exemplo de José. Quando a mulher de Potifar se atirou a ele, ele fugiu. Ele perdeu a túnica, foi acusado injustamente, mas foi obediente a Deus. Ele não desobedeceu a Deus. Ele tinha o pai como prioridade na sua vida. Fugir de todo tipo de imoralidade. Muitos têm dúvida quanto à masturbação. No livro de Mateus 5, versículo 28, nos revela: veja o que a palavra de Deus diz: se um homem cobiçar numa mulher, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está muito claro que é pecado, sim. Nós não somos de nós mesmos. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós vamos ao templo, vamos à casa de Deus, nós temos reverência na casa de Deus. Então, que possamos também termos reverência com o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Porque nós fomos comprados por um alto preço. O preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O amor de Deus, ele foi tão grande que entregou o seu único filho para ser crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Então vamos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Enquanto estivermos neste mundo, nós vamos ser tentados. Por isso que a palavra de Deus nos diz que devemos vigiar. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Devemos vigiar o tempo todo. Porque nem Jesus foi imune aos ataques do maligno. Para vencermos este mundo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele tinha uma vida de comunhão com o Pai. Ele tinha uma vida, ele vivia uma vida de jejum, de oração. Então, para vencermos este mundo, nós temos que ter uma vida de comunhão com o Pai. Tem que haver renúncia. Temos que ter uma vida de jejum, de oração. Muitos acham que a oração é um sacrifício, mas não é. Oração é falar com o Pai. Orar é falar com Deus. Fale com o Pai, fale com Ele. Se você precisa se libertar de algo e não consegue, chame por Ele, clame por Ele. Deus, Ele é fiel.
Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus falou dessa maneira, é porque também nós vamos vencer. Com Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Quando buscamos intimidade com Deus, o Espírito Santo, ele nos dá uma sensibilidade muito grande. Só de pensarmos em fazer algo, o Espírito Santo já nos corrige. Quem vive a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele fortalece. E quando buscamos comunhão com o Pai, nós podemos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E tudo que achávamos que era impossível se torna possível. É lindo trabalhar de Deus na nossa vida. Romanos capítulo 5 e o versículo 22. Mas agora, libertados do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João, no capítulo 2, veja o amor que o Pai tem pelas nossas vidas. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aquele que está nele deve andar como ele andou. E para finalizar, vamos meditar Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 e 7. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que presto venho. Muito breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Que as bênçãos de Deus sejam com você e com toda a sua família. Amém.